Se Jesus é o Senhor da sua vida, então Ele tem o direito de interromper sua vida quando quiser. Se Ele é o Senhor, então Ele pode interromper a qualquer momento. Foi o escritor devocional Henry Blackaby quem disse: quando você o aceitou como Senhor, você lhe deu o direito de intervir em sua vida a qualquer momento que Ele quiser. E há algumas semanas experimentei uma intervenção divina. E nessa intervenção obtive a resposta para uma pergunta bíblica que tinha há 40 anos. Falarei sobre isso em alguns instantes. Há algumas semanas, quando estávamos terminando a cosmovisão bíblica e finalmente chegamos à letra Z e concluímos tudo, eu estava voltando com Gary Wilkerson, filho de David Wilkerson, da Escócia. Estávamos conversando com uma equipe de pastores de lá e eu tive que voltar no sábado. Cheguei aos Estados Unidos por volta das 11 horas e naquela manhã falei aqui sobre a última carta da série sobre a cosmovisão bíblica. Então Deus interrompeu o que eu pensava ser meu tempo de descanso na noite de domingo. E algumas semanas atrás, depois de concluir tudo isso, fui interrompido por uma mensagem de texto e em seguida por uma voz interior. Foi nesse momento que tive que declarar e reconhecer: Tu é o Senhor da minha vida e pode me interromper quando quiser. Vou contar o que aconteceu algumas noites de domingo atrás. Eu estava exausto espiritualmente, fisicamente, mentalmente. E quando cheguei em casa, fiquei sentado na sala de estar e simplesmente estava tentando de apenas relaxar. Então recebi uma mensagem do nosso supervisor geral, o pastor Carter Conlon, que estava na costa oeste. Ele estava em Portland, falando em igrejas eslavas. Na verdade, ele disse que quando me enviou a mensagem, estava passando de carro pelo Monte St. Helen, o vulcão, e que esperavam que ele entrasse em erupção novamente. Ou ele me enviou uma foto do vulcão e disse: o que poderia dar errado? Foi isso que ele escreveu na mensagem. E então trocamos mensagens, orando por você, pastor Carter, orando para que Deus o use. E ele disse: eu estava entrando, disse ele, estou entrando na igreja. Eles estão esperando 2.000 pessoas para este culto especial lá em Portland, Oregon. E então ouvi uma voz enquanto descansava que interrompeu minha noite. E lembro-me do pastor Carter entrando no estacionamento. E então a voz disse isto: levante-se e ore por ele. Mas eu estava descansando e estava cansado, então sussurrei uma oração e o Espírito Santo disse: levante-se, ligue para ele e ore por ele agora mesmo. Ora, pessoal, eu estava com alguns membros da minha família e simplesmente me levantei sem fazer alarde, apenas me levantei, entrei no nosso quarto e assim que liguei para ele, conversamos por uns 5 minutos. E eu disse: pastor Carter, antes de você ir pregar, quero orar por você. E pessoal, não estou dizendo isso para ser engraçado, só estou dizendo, não foi uma oração incrível, nenhum anjo apareceu. O pastor Carter não sentiu esse raio de luz, foi apenas uma simples oração, não houve gritos, nem arca da aliança, nada apareceu naquele momento. Mas devido a essa interrupção e oração, encontrei uma resposta para uma questão bíblica com a qual tenho lutado há 4 décadas. Deus me disse algo, e isso tem sido um desafio desde algumas semanas atrás. Todos os anos leio a Bíblia, e quando chego ao mês de outubro, no meu programa de leitura da Bíblia, fico literalmente... Há uma questão que me surge quando leio estes capítulos, que me fica na cara, e nunca consegui ver a resposta ou encontrar uma solução. E é em outubro. Estou sempre em 1 Reis, mais especificamente em 1 Reis 10 e 11. E aqui está a pergunta que eu gostaria de fazer. Aqui vai. E foi isso que me ajudou naquela noite. Como é que o homem mais sábio do mundo se torna tão insensato e imprudente no final da sua vida? Como é que o homem mais sábio, desculpem a expressão em português, como é que o homem mais sábio do mundo se torna tão burro no capítulo seguinte da sua vida? E estou a falar de Salomão. Salomão, que é famoso pela sua sabedoria, mas como a sabedoria de Salomão é tão extrema, até 1 Reis 10, o seu final horrível tornou-se obscuro para todos nós, que por vezes nos esquecemos de como este homem terminou a sua vida, um capítulo depois de ser mundialmente famoso.
E vou ler para você em um instante. Sua sabedoria é um fenômeno global. Salomão acabou de construir o templo. A arca da aliança é colocada nela. Há orações e alegria. Há um burburinho não apenas em Jerusalém, mas em todo o mundo. O descanso de todos os seus inimigos, de todas as batalhas que Davi travou, chegou ao fim. O descanso chegou, a alegria encheu a casa. O templo foi construído. E agora, no que diz respeito à sua sabedoria como líder, quero que leiam como as nações se reuniram em torno dele. Você reconhecerá parte disso. Trata-se de um Reis, capítulo 10. Diz que, ouvindo, a rainha de Sabá, a fama de Salomão, acerca do nome do Senhor, veio prová-lo por enigmas. E veio a Jerusalém com um muito grande exército, com camelos carregados de especiarias, e muitíssimo ouro, e pedras preciosas. E veio a Salomão e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. E Salomão lhe declarou todas as suas palavras. Nenhuma coisa se escondeu ao rei que não lhe declarasse. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o assentar de seus servos, e o estar de seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e a sua subida pela qual subia a casa do Senhor, não houve mais espírito nela. Olhem só isso, pessoal. O estar de seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e a sua subida pela qual subia a casa do Senhor, não houve mais espírito nela. Esse versículo explicava que cada detalhe tinha sabedoria associada a ele. E disse ao rei: foi verdade a palavra que ouvi na minha terra das tuas coisas e da tua sabedoria, e eu não cria naquelas palavras até que vim, e os meus olhos o viram. Eis que me não disseram metade, sobrepujaste em sabedoria e bens a fama que ouvi. Bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados estes teus servos, que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que teve agrado em ti, para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama a Israel para sempre. Por isso te estabeleceu rei, para fazer juízo e justiça. Pessoal, isso é incrível. Isso vem de uma rainha estrangeira. Então vejam o versículo 23, mais 2 versículos. Salomão se tornou o mais rico e sábio de todos os reis da terra, e toda a terra buscava a face de Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto no seu coração. Eu leio isso todo mês de outubro, e então algo acontece com o homem mais sábio do mundo, que sempre me deixou perplexo. E naquela noite, há algumas semanas, senti que Deus começou a me revelar algo. O fim de 1 Reis 10 e o início de 1 Reis 11 me deixaram perplexo por décadas. A história de Salomão termina abruptamente em 1 Reis, capítulo 11. E em 1 Reis, capítulo 11, algo dá errado. Salomão se corrompe. Deus fica zangado com ele. E literalmente, o capítulo 11 do livro 1 Reis é um desastre total do homem mais sábio que já existiu. A maioria dos historiadores, não percam isso agora, ouçam isso. Todos que estão assistindo online ao redor do mundo, quero que ouçam. Noruega e Bélgica, ouçam por um momento. Costa Rica, Cuba e Haiti, ouçam. Salomão tem 50 anos quando 1 Reis 11 começa, e ele morrerá 8 anos depois, aos 58 anos, dizem os historiadores, no auge de sua vida, após servir 40 anos como rei. Ele se torna rei aos 20 e poucos anos, acreditam muitos historiadores, e em um capítulo, 8 anos são comprimidos nesse capítulo final, comprimidos, e é literalmente uma queda vertiginosa. E ao ler esses versículos, você está lendo sobre um homem no auge de sua vida, de seu ministério e de sua carreira. E agora quero ler para vocês o que acontece e como fiquei perplexo. Acabamos de ler que Sabá, rainha de Sabá, está dizendo que metade da história ainda nem foi contada. Sua fama se espalha pelo mundo, sua atenção aos detalhes. E então, pessoal, assim como vocês ouvem falar de sua fama, deixem-me ler isso para vocês e depois conduzi-lo em uma jornada ao longo dos próximos momentos aqui, na igreja Times Square e na cidade de Nova York, e aqueles que estão assistindo de diferentes lugares dos Estados Unidos. Ouçam 1 Reis, capítulo 11. Assim que termina, nos deparamos com estes versículos. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. Agora lembre-se disso, este é o homem mais sábio do mundo.
De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. Salomão se apegou a elas com amor. E ele tinha 700 esposas. Ó, meu Jesus. Princesas e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento de Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi, seu pai. Agora pense nisso. Até o capítulo 10 ele constrói o templo e faz esse trabalho incrível. E agora no versículo 7, então edificou Salomão um alto a Quemos, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Mais 2 versículos. O Senhor, o Deus de Israel, havia aparecido a Salomão 2 vezes e lhe havia ordenado que não adorasse deuses estrangeiros. Mesmo assim, Salomão não obedeceu ao Senhor, mas afastou-se dele. Por isso o Senhor ficou muito irado com Salomão. Pessoal, como é que o homem mais sábio do mundo se torna o homem mais imprudente do mundo? Como é que o homem mais sábio, como é que isto lhe acontece? E isso me deixa perplexo há décadas. Porque estou chegando aos 60 anos em apenas 1 mês e meio e estou chegando ao fim, Deus, e ao ministério de 40 anos, quero terminar bem, quero terminar. Alguém mais quer terminar bem a vida? Eu não quero apenas começar, e no final você simplesmente se dá mal. Você é visto como o homem mais sábio do planeta, mas agora é o homem mais míope, imprudente e irresponsável do planeta. Deus falou pessoalmente com você e o visitou 2 vezes, fez promessas de um reino duradouro e o advertiu sobre o que não fazer antes mesmo que isso acontecesse. É o que diz o versículo 10. E lhe havia ordenado que não adorasse deuses estrangeiros. E ele não cumpriu o que o Senhor lhe havia ordenado. E 3 vezes nessa sessão diz que seu coração se desviou. Mas também diz que Deus falou com ele e lhe deu ordens. Seja bem claro quanto a isso. O coração dele estava mudando, mas não era algo. Isso não foi acidental. Isso não foi uma surpresa. Foi literalmente ele ignorando o que Deus lhe disse. O que Deus já havia previsto e lhe revelado. Tenha isso em mente. A desobediência é tão mortal que supera até mesmo a sabedoria. A desobediência é tão poderosa. Ouça-me agora. Aqueles que são talentosos aqui, seja em finanças ou para fazer algum artesanato, para tocar, cantar. Talvez você esteja aqui como atleta ou ator da Broadway, tenha assinado um contrato ou esteja se preparando para ir para a faculdade, ser médico. Ouça-me com atenção, a desobediência pode anular tudo isso. Não importa qual seja a sua formação. Uma mulher desobediente ou um homem desobediente podem literalmente sabotar um futuro. E Salomão era sábio o suficiente para dar respostas e orientações a todos os outros, mas não para a sua própria vida. Ele sabia como aconselhar a todos. Isso diz respeito à minha carreira, ao meu ministério. Deus me ajude se como pastor eu sei como dar respostas para o casamento de todos os outros, mas o meu próprio está desmoronando diante de mim. Se eu puder subir ao púlpito e dizer a todos como devem viver suas vidas, enquanto a minha está corroendo lentamente por dentro, mas estou dando respostas a todos. É o Salomão. Mas como ele se tornou assim? Como ele se tornou imprudente? Essa é a questão. Eis o que aprendi ao longo dos anos. Deus fala constantemente e de forma consistente com aqueles que o ouvem e o obedecem. Não perca isso. Deus falará constantemente. Quando as pessoas me dizem que não conseguem ouvir Deus, eu pergunto: ok, em que você tem sido desobediente?
Porque eu sei que estou lhe dizendo, depois de andar com Deus, Ele falará de forma consistente e constante com essas pessoas. Foi A.W. Tozer quem disse isso. Ele disse: o verdadeiro seguidor de Cristo não perguntará, se eu abraçar essa verdade, quanto isso me custará. Em vez disso dirá, isso é verdade, Deus me ajude a andar nela, não importa o que aconteça. Sempre ouvirei o que o Espírito Santo tem a dizer, mas ouça-me agora. A pior coisa que pode acontecer a uma pessoa é quando Deus deixa de falar. Quando tudo o que lhe resta é a sua própria voz. Quando tudo o que lhe resta é ouvir a si mesmo. Por um momento, ouça-me. Romanos 1 descreve esse tipo de pessoa que não tem mais a voz de Deus falando com ela. É chamado de Deus os entregou. É quando Deus se afasta e diz: vocês não estão mais ouvindo. Eu tenho falado, mas agora estou entregando vocês a outras vozes. Na verdade, 3 coisas diz. Deus entregou-os a 3 coisas para orientar o seu futuro. Ele diz que os entregou a uma mente depravada, a paixões degradantes e aos desejos do seu coração. Não perca isso. É o que diz Romanos 1. Observe essas 3 coisas. Uma mente que simplesmente enlouqueceu, paixões e luxúrias degradantes de seus corações. Pessoal, Deus os entregou. Essa frase significa que Deus se eximiu de falar. E agora sua própria mente, suas próprias paixões e seus próprios desejos são a voz que você começa a ouvir agora. Esse é o perigo. É disso que fala Romanos 1. Mas como isso acontece? Como Salomão se torna imprudente e irresponsável? Então percebi, pessoal, aqui vem. E então percebi que Salomão respondeu a minha pergunta. Salomão nos conta o que aconteceu em 1 de Reis 11, em outro livro da Bíblia que ele escreveu. Isso simplesmente veio e falou comigo naquela noite que me levantei para conversar e orar com o pastor Carter. Foi uma noite reveladora para mim. E eu oro para que seja assim para você aqui. Eu me sentei em meu escritório por mais de 40 anos de ministério com vidas, com pessoas que se sentaram à minha frente com um pecado que as atormentava em uma escravidão, um pecado que controlava suas vidas e lhes custou o ministério, o casamento, a família, o emprego. Elas estão sentadas diante de mim enquanto conversamos sobre as consequências, seja um divórcio ou filhos que se tornaram um fardo. E uma das coisas mais importantes que faço, pessoal, é ler para eles antes de sairmos deste escritório. Ler para eles uma passagem das Escrituras para explicar que o que eles fizerem a seguir determinará o seu futuro. E foi aí que tudo se concretizou para mim. Foi assim como Salomão respondeu a minha pergunta sobre como aconteceu 1 de Reis 11. Reis 11 faz sentido para mim por causa do que estou prestes a ler para vocês em Provérbios capítulo 1. Ouça isto, é Salomão falando, e a sabedoria agora está clamando. Ouça estas palavras escritas em Provérbios 1:24. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando estendi minha mão. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, eu, de minha parte, vou rir-me da sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês, quando aquilo que temem abater-se sobre vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem. Então vocês me chamarão, mas não responderei, procurarão por mim, mas não me encontrarão. Visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor, não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência, comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. Pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Aleluia, escute-me. Então aquela pessoa que está sentada no meu escritório, esta é a pergunta que vou fazer. E quero que você ouça isso agora. Eu sempre farei essa pergunta. Eu disse, antes de você começar a conversar com essa pessoa, eu disse, você sentiu a convicção de Deus? Eu diria que antes de você acessar aquele site, você sentiu o Espírito Santo dizer, pare!
Antes de roubar aquele dinheiro ou mentir para sua esposa, antes de fazer isso você sentiu, e eu olho diretamente nos olhos deles e pergunto: você sentiu antes de sair, antes de começar a fingir estar ocupado com negócios, antes de tudo isso, você sentiu o Espírito Santo falar com você e dizer: pare, não faça isso? E sempre, prestem atenção, sempre que as pessoas dizem: sim, eu senti, sim, eu senti. Então eu digo isto: ouça com atenção agora, porque você não tem sabedoria para dar o próximo passo. O quê? Por que você diz isso, pastor? Porque você tratou a sabedoria com desprezo. E agora, em sua calamidade, você se pergunta: qual é o meu próximo passo? A sabedoria acabou de dizer: eu não vou falar com você. Eu nem vou falar com você sobre isso. Veja, Provérbios 1 responde à pergunta: como o homem mais sábio do mundo acaba se tornando o homem mais imprudente do mundo? Igreja da Times Square, acredito que Salomão foi avisado antes, não no número 700. Acredito que ele foi avisado até mesmo nas conversas no número 1. Pessoal, escutem, disseram a Salomão para não namorar essas moças, muito antes de se casar com elas. Não se envolva em um relacionamento antes mesmo de discutir qualquer coisa sobre o futuro. Mas o Salomão ignorou a convicção. Pessoal, a convicção é a proteção de Deus sobre nossas vidas. Lembre-se disso. Ouçam, a convicção é o sinal de alerta. Às vezes é um sinal amarelo indicando que Deus está falando. Devagar, devagar. Uma vez que ele ignorou um aviso, pessoal, ouçam então, 700 esposas depois, ele está se aprofundando cada vez mais. Elas mudam o coração dele. Ele vai atrás de ídolos, ele constrói templos para eles. Deus está zangado. Pessoal, ouçam-me. Quando você lê o Novo Testamento grego, há 9 palavras diferentes para a palavra pecado. E a que sempre me chamou a atenção é a palavra traduzida como transgressão. O que significa que é uma palavra que indica que você não chega simplesmente à ação. Se você pensar bem, há placas e cercas de arame farpado que dizem que antes de chegar lá, você precisa passar por várias oportunidades de aviso. Não invada, não entre sem permissão. Os infratores serão multados. Você tem que passar por uma cerca. Você tem que passar sorrateiramente. Você não pode contar a ninguém. E o que essa palavra realmente significa é que você simplesmente parou de ouvir os sinais. Foi isso que aconteceu com Salomão. Quando você não responde à voz de Deus, essa voz fica cada vez mais fraca e sua voz e sua luxúria ficam cada vez mais altas. A maneira de silenciar as paixões degradantes, a luxúria dentro de nós e nossa própria mente, é ouvir e responder à voz de Deus todas as vezes. É isso que silencia, é isso que continua. É quando a voz de Deus é ouvida, reconhecida e obedecida. É isso que acontece. Elizabeth Elliot, esposa do mártir cristão Jim Elliot, expressou isso da seguinte maneira: eu realmente não acredito que você esteja em posição de negociar com Deus. Ele é o mestre, ele é o comandante. Não cabe a você dar opiniões, cabe-lhe simplesmente aceitar as ordens conforme elas são dadas. Você não está em posição de negociar. Não estou em posição de barganhar, pensando: bem, já que os amo, posso dormir com eles. Quem é você? Não de acordo com isto. Ele é o mestre, ele é o comandante, ele está no comando disso. Qualquer pessoa que se coloque num púlpito e comece a violar isto, digo-vos, saiam dessa igreja. Saia dessa igreja. Se você perceber isso aqui e preste atenção e não vier deste púlpito, se estiver aqui e eu disser isso, saia desta igreja. Este é o comandante falando conosco. Ouça, não estou zangado. Não estou mesmo. Esta é uma revelação que me marcou profundamente. Eu apenas disse: Deus, eu quero ouvir a sua e vai ficar melhor. Fique mais alguns minutos e vai ficar melhor. Há algumas semanas recebi no meu escritório
um amigo de longa data que tem uma entrevista de emprego muito prestigiada em Nova York e que seria um crente sólido e cheio do Espírito Santo numa posição realmente importante. E ele me perguntou isso, ele me perguntou: como posso andar no Espírito neste tipo de ambiente, neste tipo de local? E eu olhei para ele e disse: Stephen, toda vez que você sentir um empurrãozinho ou a voz do Espírito, responda a isso. Nunca se contenha, nunca demore quando o Espírito Santo estiver falando com você. Vejam, Reis 11 são os últimos 8 anos da vida de Salomão. Ele morre aos 58 anos no auge da vida porque deixou de ouvir. Agora sua luxúria e suas paixões degradantes o estão guiando. Uma não é suficiente. 2 não são suficientes, 3 não são suficientes, 700 nem sequer são suficientes. Ele vai atrás de 300 concubinas. Fico pensando comigo mesmo: Salomão, você enlouqueceu? E a resposta é sim, completamente. Pense nisso. Ele se casa com 700 mulheres em 8 anos, 700 mulheres. Isso significa um casamento a cada 4 dias. Você vai, ele está louco? Eu disse que um casamento já é suficiente para mim. 1 a cada 4 dias. Aqui está a nossa lista de presentes. Você pode comprar nesta loja pratos. E de repente, 4 dias depois, aqui está a nossa lista de presentes. Na outra loja, você pode ir lá e comprar isso. Aqui está a nossa lista de presentes. Eu diria: esquece, cara, já era. Você perdeu a cabeça. E ele perdeu mesmo. O homem mais sábio do mundo se torna o homem mais imprudente. Estávamos nos preparando para embarcar em um avião há algumas semanas para Budapeste para falar com pastores. E eu tinha acabado de falar ao telefone com um amigo pastor da Califórnia que estava doente. E assim que desliguei o telefone, o Espírito Santo me disse: eu te disse para orar por ele. E estava dizendo que estávamos correndo, nos preparando para ir ao portão de embarque. Naquele momento, eu soube que não entraria naquele avião como um homem desobediente. Estou ligando, sai voando. Eu vou ligar para esse homem. Se ele não atender, vou deixar uma mensagem na caixa postal dele. Mas não vou entrar num avião de nenhum jeito. Nenhum homem desobediente vai voar sobre o Oceano Atlântico. Estou lhe dizendo isso agora mesmo. Peguei o telefone e disse: ouça, vou embarcar em 30 segundos, mas vou fazer uma oração pela sua cura. Por quê? Porque preciso da voz do Espírito Santo na minha vida. Eu preciso que Deus fale comigo todos os dias. Veja, quando você não ouve a voz, quando eu não ouço a voz de Deus, abrimos nossa vida para essa bagunça exponencial 700 vezes ou algo assim. Pensem como isso é incrível. Depois do Espírito Santo, eu acredito, de acordo com Salomão, que depois que o Espírito Santo disse não às primeiras mulheres estrangeiras com quem ele iria se casar, ele não ouviu, então deve ter ficado mais fácil na 10ª. Deve ter ficado mais fácil na 50ª vez. Deve ter ficado mais fácil na 200ª. E em algum momento Deus teve que simplesmente fechar o céu. E agora você está fazendo o que quer. E aos 700, no seu 700º casamento, você está fazendo o que quer. Pessoal, foi isso que percebi naquele momento, naquela noite de domingo. Qualquer um de nós tem 700 vezes algo escondido em seu coração. Cada um de nós. Pessoal, pode ser jogo, pode ser dormir com homens, pode ser qualquer coisa, embriaguez. E Deus está dizendo: isso está à espreita, esperando para explodir. Ouça, a voz do Espírito Santo, quando Ele nos fala, a obediência é proteção contra esses 700. Isso é o que significa obediência. Quando vocês não obedecem, vocês se abrem. Nós nos abrimos. O que isso significa, pastor Tim? Aqui está. Ouça os pequenos sussurros do Espírito Santo. Quando Ele diz para orar com alguém, quando Ele diz para não fazer isso, fique calado. Não conte essa história. E se você cometer um erro, peça desculpas imediatamente. Ok, deixe-me ajudá-lo por um momento. Aqui está. Quando você sentir isso, quando sentir que deve pedir desculpas, diga toda a verdade. Não exagere. Olhe para mim agora. Não é o diabo que está dizendo para você pedir desculpas. Portanto, quando ouvir peça desculpas ao seu cônjuge, não amarre o diabo.
abra a boca e peça desculpas. Satanás nunca dirá peça desculpas. Satanás nunca dirá conte toda a verdade. Satanás nunca dirá seja generoso e faça esta oferta. Satanás nunca dirá para você ficar calado e não se defender. Isso é coisa do Espírito Santo. E alguns de vocês se esqueceram disso. Vocês vão ouvir pedir desculpas. Vocês vão ouvir confessar. Vocês vão ouvir contar toda a verdade. Você vai ouvir não exagere. Fiz uma lista completa disso apenas porque essas são todas as coisas que ele me disse. Não exagere. Diga a verdade. Confesse para a Cindy. Fale a verdade aqui. Não diga nada. Não se defenda. Não estou a tentar culpar-te. Estou dizendo que essas são as coisas e comecei a responder a tudo. Porque quando você para de ouvir a voz de Deus, fica apenas com a sua própria voz. E dentro de Salomão havia uma luxúria esperando para explodir em 700 esposas quando ele parou de ouvir Deus. Reis, capítulo 11, aqueles anos finais. Não havia mais capítulos em sua vida. Estava feito. Tudo acabou porque ele deixou de ouvir. Pessoal, eu estava lendo o livro de Jeremias e vocês sabem qual é a frase que mais li no livro de Jeremias? Era essa frase: o povo não queria ouvir, o povo não queria ouvir. Eu listei exatamente 20 vezes. Ele continuava dizendo, mas as pessoas não queriam ouvir. As pessoas não queriam ouvir. E foi esse desafio de ouvir a voz de Deus. Esta é a parte em que você nem vai acreditar, mas vou dizer isto. Músicos, venham, eu terminei. Eu sei que isso é. Eu sei que alguns de vocês estão me olhando como se dissessem, isso não é verdade. Ele vai tentar não. Quero que vocês me escutem. Estamos aqui hoje na igreja Times Square, porque um homem ouviu a voz de Deus e respondeu a ela. David Wilkerson pegou uma revista, a revista Life, em 1957 e começou a folheá-la. Ele chegou a uma página que lhe chamou a atenção e nessa página viu o julgamento que estava ocorrendo na cidade de Nova York. Ao olhar para a representação do artista em um tribunal com meninos sendo julgados, ele disse em A Cruz e a Lâmina que viu a perplexidade, o ódio e o desespero. Ele disse que abriu a revista para ver mais de perto e David Wilkerson disse que começou a chorar. Os jovens em julgamento estavam lá. Eles eram membros da gangue chamada Os Dragões. E o que eles fizeram foi o seguinte: esses membros de gangue estavam sendo julgados pelo assassinato brutal de uma vítima de poliomielite de 15 anos e mataram Michael Farmer, um jovem indefeso. Eles esfaquearam Michael várias vezes e o deixaram morto no parque aqui na cidade de Nova York. E a história era repugnante para o pacífico pastor rural, era o que estava escrito. E então de repente uma voz se fez ouvir. Aqui está a voz. Você está pronto para isso? Foi isso que ele ouviu. Vá para Nova York e ajude aqueles meninos. Eu fiz isso de propósito. Sabem que às vezes coloco citações e digo, foi essa pessoa que disse isso, aquilo, Deus disse isso. Vá para Nova York. Você está aqui hoje porque um homem ouviu essas palavras e não falou, isso não pode ser Deus. Deve ser isso, tem uma igreja em crescimento na Pensilvânia. Pense como o irmão Dave, quem é carinhosamente conhecido, pense no irmão Dave, que isso é o argumento que começa a surgir dentro dele. Isso não pode estar certo. Sou um pastor rural, ir até as gangues, o que eu deveria fazer? Comparecer a um tribunal? Como é que eu faço isso? Como é que eu posso fazer isso? Parece impossível. Pessoal, esta é a voz do Espírito Santo com a qual temos que nos familiarizar. E você pode. Quanto mais você obedecer, mais consistentemente Deus continuará a falar. Foi o irmão Andrew, o homem que escreveu o incrível clássico cristão, o contrabandista de Deus, que escreveu estas palavras. Ele disse, Deus, quando, onde e como você quiser, eu irei. Começarei neste exato momento. Senhor, ao me levantar deste lugar e dar meu primeiro passo adiante, eis o que ele disse. Você considerará isso um passo em direção à obediência completa a ti? Eu chamo isso de passo do sim. É assim que eu chamo.
E era isso que eu queria fazer. Pode ter parecido tão banal para as pessoas que naquela noite de domingo, enquanto escrevia uma mensagem, eu estava orando por você, Pastor Carter. Ei, amo você. Oro para que Deus o use na igreja. E então a voz disse: levante-se e ligue para ele. E para alguns isso pode não parecer muito, mas eu disse: Deus, não quero que deixe de falar comigo. E se o que precisa é apenas essa simplicidade. Pessoal, eis o que quero dar-vos como versículo que se tornou parte da minha vida. Fiquem de pé comigo. Sei que isto está a tornar-se ainda mais milagroso. Fiquem de pé comigo às 11h42. Alguns de vocês estão a pensar: isto funciona mesmo? Aqui está, este é o versículo que eu estava perguntando. Ouça isso. Eu disse isso esta manhã, Isaías 50, versículo 4. Ele me acorda todas as manhãs e me faz ficar atento como um bom discípulo. Ele me desperta todas as manhãs. Ele desperta meus ouvidos para ouvir como um discípulo. Ok, pessoal, por um momento parem e olhem para cá, porque vou lhes dizer o que sua voz está dizendo. Porque o que temos feito tantas vezes é ouvir nossa própria voz. Vamos sair daqui antes que tenhamos que responder a isso. Vamos ser os primeiros. Isso é ouvir a voz errada. Acha que o Espírito Santo está dizendo saia antes? Ou que está dizendo este é um bom momento para você sair e pegar seu carro primeiro? Deixe-me ajudá-lo. Isso não é Deus. E não é Deus dizendo: ó, finja que precisamos ir ao banheiro com seu casaco. Nós conhecemos todos os jogos, pessoal. Conhecemos todos os jogos que se jogam. Alguns de vocês pensam que são como Jason Bourne. Nós conhecemos todos os... Sabemos tudo. E ouve, não quero ficar sozinho com os meus pensamentos. Não quero ficar sozinho com a minha luxúria. Não quero ficar com nada disso. Quero ouvir o Espírito Santo. Quero um empurrãozinho. Quero que Deus fale comigo. Deus falará com você por meio da pregação e do púlpito. Não apenas este, mas há bons púlpitos por meio de conselhos divinos, da convicção, de uma consciência perturbada por meio das circunstâncias. Deus está sempre falando. Mas aqui está a parte que eu vou apenas dizer e depois quero orar por você. A voz de Deus e aquele empurrãozinho, ouça-me, a voz de Deus e aquele empurrãozinho são um tesouro para mim. Eu nunca quero perder isso. Se Deus me impedir e disser, peça desculpas ao Ricardo ou peça desculpas a Corrine, eu não quero perder isso. Não quero perder. Não quero que ele brigue comigo. Aí vem agora. Por desacato ao seu... Quantos já ouviram isso, essa expressão, desacato ao tribunal? Você sabe o que é desacato ao tribunal? Eu estava lendo a história de alguém, acho que foi em Massachusetts ou Maine. Foi um desses dois lugares. Essa pessoa recebeu uma sentença de 2 anos de liberdade condicional, não precisou ir para a prisão. Era algo relacionado com, ou era posse de drogas, ou era algum tipo de distúrbio, não me lembro o que era. E eles disseram que, enquanto o juiz os estava a condenar, eles bocejaram sem pensar nisso. Bocejou durante a sentença. O juiz parou e disse, a sentença foi alterada, 6 meses de prisão. Diz desacato ao tribunal. Você sabe o que é desacato? Aqui está a definição de desacato. Desacato é o sentimento de que uma pessoa que ocupa uma posição de autoridade está abaixo da sua consideração, não merecendo nossa atenção. Ele é o rei de todos os reis. Ele é o senhor de todos os senhores. E se ele decidir falar, por que você não valorizaria isso agora? Por que não valorizaria isso? Alguns de vocês estão pensando, eu preciso da orientação do Senhor. Você sabe a que eu recorro às vezes quando não estou ouvindo a voz de Deus? Volto àquela velha história em 1 Reis, quando os profetas estavam construindo uma escola e perdeu a cabeça do machado. E Elias vem e diz, você está tentando construir algo e nem sequer tem mais a vantagem. E é isso que ele diz. Onde você o perdeu? Onde você o perdeu? É a isso que eu volto.
Volto a quem preciso pedir desculpas, confessar, dar, com o que estou brincando. Ouça, isso não é uma questão de dinheiro, mas tem outras que estão precisando da provisão de Deus. E Deus diz: eu tenho pedido que você pague o dízimo, e eu sabia que não receberia nenhum amém por isso. Tudo bem, porque a questão é esta. Onde você o perdeu? É isso que Deus tem feito comigo nas últimas 3 semanas. Despertar meus ouvidos como discípulo. Dizer-me quando pedir desculpas. Que eu nunca despreze sua voz e dizer: isso está abaixo de mim. Esse voz interior, que meu dia pessoal não estava abaixo de mim. Interromper meu dia e dizer: eu ligarei. Se você me pedir para fazer uma ligação, feito. Seja parando em um saguão e o Espírito Santo dizendo: ore por eles. Não se limite a cumprimentá-los, ore por eles ali mesmo. Eu quero que sejamos uma igreja sensível à voz do Espírito Santo. Quero que ouçamos o que Deus tem a dizer. Deus, ajude-nos. Que nunca desprezemos a sua voz. Não nos deixe à mercê de nossos próprios desejos, ó Deus. Não nos deixe à mercê de nossas próprias paixões degradantes. Mas, ó Deus, precisamos da sua voz hoje como igreja. Precisamos da sua voz hoje, ó Deus. Eu preciso dela, Deus. Estou chorando diante dessas pessoas incríveis. Não quero que você fique em silêncio para mim, Espírito Santo. Que a sabedoria nunca fale como Provérbios 1 e diga: eu liguei, mas você recusou. Eu gritei, mas você nem prestou atenção. Hoje estamos prestando atenção, Deus. Vamos dar ouvidos ao que você está nos dizendo. Deus, quando minha boca começar a fofocar ou dizer algo, pare-me em nome de Jesus. Quando eu estiver prestes a falar mal de algo, quando eu estiver prestes a usar uma palavra que você não quer que eu use, fale comigo, não diga essa palavra. Isso não me honra. Não use palavrões. Que possamos ouvir o Espírito Santo dizer que isso não está certo. E quando cometemos erros, Senhor, permita-nos ouvir. Arrependam-se, peçam perdão. Deus, ajude-nos como igreja. Ajude-nos a crescer. Desperte-nos todas as manhãs e conceda-nos o ouvido de um discípulo. Eu sinto isso fortemente e vou dizer: se você está aqui hoje e diz: eu preciso de um despertar em meus ouvidos para ouvir a voz do Espírito Santo, preciso de um despertar. Deus, não me deixe sozinho com minhas próprias paixões e luxúrias. Não vá embora, não me abandone, não se aparte de falar comigo. Eu escolho este dia para não ficar com rancor por ser chamado a atenção por ter sido desrespeitoso. Mas a sua voz, eu valorizo a voz do Espírito Santo. Varanda, piso principal, hoje sinto isso muito fortemente. Se você está aqui neste lugar e diz: Pastor Tim, preciso de um despertar na minha alma, preciso de uma nova sensibilidade para que isso aconteça, preciso que Ele venha e fale novamente. Quero responder, quero que esta seja uma decisão nova. Para chegar a isso, vou abrir esses altares em 1 segundo. Deixe-me ajudá-lo. Muito bem, deixe-me explicar isso para você. Se você sente em seu coração que não precisa ir, isso não é Deus. E se você sentir algo dizendo que precisa ir, não amarre o diabo. Ele pode estar. Este será um novo compromisso para nos ajudar a ouvir a voz do Espírito Santo. Varanda, piso principal. Você pode estar pensando: é uma caminhada tão longa. Não importa, a voz de Deus é um tesouro para todos nós. Onde quer que você esteja, levante-se e venha até aqui. Só rapidamente, se você está pensando: preciso que ele me acorde novamente, como o Ricardo e a equipe dizem: venha, vamos cantar. Vamos lá, Ricardo. Jesus is mine. He's been my fourth man in the fight, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough. Come on, sing. I trust in God, my Savior, the one who will never fail.
Savior, the one who will never fail. He will never fail. Sing it one more time. Sing, sing. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail me. He will never fail. Sing it, sing it, church. Perfect submission. Hallelujah. All is at rest. I know the author of tomorrow has ordered my steps. So this is my story. This is my song. To lift my hands, Praising my risen lift my hands to praise you all the day long. And I trust in God, my Savior, the one who will never fail. Never fail me, God. As I put my trust in you, I trust in God, my Savior, the one who will never He will never fail. Você poderia levantar as mãos para ele agora mesmo e orar por isso? Isaías 54. Peça a Deus dizendo: desperte os meus ouvidos todas as manhãs. Peça a ele agora mesmo. Apenas diga: desperte-me, Deus, desperte-me para ter os ouvidos de um discípulo, para que eu possa ouvir a sua voz todos os dias. Diga para ele: eu não apenas ouvirei, obedecerei. Deus, eu me arrependo de qualquer desacato, que eu presumisse que os meus caminhos são maiores e que os meus caminhos são ainda mais elevados do que os seus. Declaramos hoje que os caminhos de Deus são mais elevados, os caminhos de Deus são maiores, os caminhos de Deus são mais sábios. Portanto, Pai, ainda hoje com as nossas mãos levantadas, que elas sejam o símbolo do sim. Fale comigo, Espírito Santo. Fale comigo, Espírito Santo. Fale comigo, Espírito Santo. Deus, eu apenas oro. Hoje estou ao lado dessas pessoas preciosas. E Deus, eu apenas peço a você agora: não quero viver uma vida imprudente. Não quero viver uma vida irresponsável. Não quero ser considerado um desacatador. Meu Deus, quando a voz do Rei dos Reis estiver falando, quero ouvir. Quero poder ouvir. Não quero ser guiado, nem entregue às minhas paixões, meus próprios desejos e as minhas próprias vozes. Quero a voz de Deus. Queremos a voz de Deus. A voz de Deus sobre o nosso casamento e sobre os relacionamentos. A voz de Deus no nosso local de trabalho. A voz de Deus sobre o nosso lazer. A voz de Deus na nossa privacidade. A voz de Deus no nosso carro e no metrô. A voz de Deus. Fale conosco hoje mesmo. Fale conosco como igreja, como líderes. Fale conosco hoje mesmo. Oro por todos os pastores e líderes de todo o país e de todo o mundo. Ó Deus, por favor, fale. Fale novamente à sua igreja, ó Deus. Fale novamente através dos seus púlpitos, Senhor Deus. Dê-nos a voz de Deus. Permita que a sua igreja, ó Deus, nestes últimos dias, eu oro, não desapareceria sem deixar rastro, mas desapareceria triunfalmente, que ouvimos a voz de Deus. Não nos ajoelharemos, Senhor Jesus, mas ouviremos o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Queremos a voz de Deus sobre nossas vidas exatamente agora mesmo. Aleluia. Igreja, olhe para mim por um segundo. Obrigado a todos que estão respondendo. Quero dizer para todos: vamos cantar isso e encerrar em instantes. São esses empurrões. Vou pedir que você responda a esses impulsos que vai sentir surgindo. Quando meu amigo Stephen me perguntou, eu disse: Stephen, qual foi a última coisa que o Espírito Santo lhe disse? Acabei de fazer minha declaração de imposto de renda, e o Espírito Santo me disse que eu deveria orar pelo meu contador, que não é cristão, e acaba de ser diagnosticado com câncer terminal. Eu disse: você fez isso? Ele respondeu: não fiz nada, mas vou ligar para ele assim que sair deste escritório. Foi exatamente isso que ele fez. Ligou para o seu contador em Londres, ligou e sentiu. Ele disse: eu disse:
Stephen, o que você fez foi abrir os ouvidos para ouvir a voz dele ainda mais claramente. É isso que você fez. É o que o Espírito Santo está lhe dizendo. É isso que Deus está fazendo. Então quando você começa a seguir Deus, eu obedeço. E mesmo que você sinta que não conseguiu, você consegue. Deus é misericordioso, longânimo, cheio de compaixão. Você não está acabado, você não é um fracasso. Apenas vá, Deus me deu outra chance. E sabe o que é incrível? Deus faz, Ele faz. Com todos olhando para cima, todos os olhos voltados para mim, vou ser simples, vou fazer algo. Vai ser simples assim. Um empurrãozinho. Há uma insistência do Espírito Santo neste momento. Você não é cristão. Você está longe de Deus. Não estou aqui para convencê-lo, apenas para lhe dizer o que você está sentindo e passando. Porque sinto aqui dentro que estou faltando algo. Você está faltando Jesus em sua vida. Você precisa nascer de novo. Você não vai passar pelo ABC e todas essas coisas. Não. Vou confiar na orientação e no impulso do Espírito Santo neste momento. E se você está aqui neste lugar e online, em todo o mundo, e sente esse impulso para ir, preciso me reconciliar com Deus e entregar minha vida a Ele, com todos olhando ao redor. Você pode ter sido convidado para vir aqui e pensa, por que estou me sentindo assim? É o Espírito Santo, Ele está convencendo. E se você está aqui com todos olhando ao redor, na varanda, no piso principal, e diz, Pastor Tim, eu quero minha vida, eu quero e preciso acertar isso, eu o sinto que Ele está falando comigo agora. Sem hesitar, você diz, por favor, ora comigo, porque eu quero orar aqui no final. Se você apenas orar comigo, eu preciso colocar minha vida em ordem com Deus. Levante sua mão. Você está sentindo aquele empurrãozinho, olhe para isso, continue assim. Mantenha a luz em alta por toda parte, por todo este lugar. Sim, obrigado. Muito obrigado. Online, ok, abaixem as mãos por um segundo. Deixem-me dizer uma coisa. Este é o primeiro passo para sentir a voz do Espírito Santo. Você está respondendo ao que Deus está dizendo. Dezenas de mãos por todo este lugar estão respondendo. Vamos convidá-lo a entrar agora, certo? Vamos convidá-lo a entrar. Vamos todos dizer isto juntos. Querido Senhor Jesus, acredito que és o Filho de Deus. Acredito que na cruz assumiste o meu pecado, a minha vergonha e a minha culpa. E tu morreu por isso. Tu enfrentou o inferno por mim, para que eu não tivesse que ir. Tu ressuscitou dos mortos para me dar um lugar no céu, um propósito na terra e um relacionamento com seu Pai. Hoje, Senhor Jesus, eu me afasto do meu pecado para nascer de novo. Deus é meu Pai. Jesus é meu Salvador. O Espírito Santo é meu ajudador. A Bíblia é meu guia. E o céu é meu lar. Em nome de Jesus, e todos disseram amém, amém, amém. Olá, amigos! Se você acabou de tomar a melhor decisão da sua vida, iniciar um relacionamento pessoal com Jesus, nós o parabenizamos de todo o coração. Você nasceu de novo e queremos caminhar com você nesses primeiros passos da sua nova vida em Cristo. Aqui você encontrará uma série de vídeos que o ajudarão a entender o que significa seguir Jesus, o que é a salvação, o propósito do batismo, quem é o Espírito Santo e como começar a crescer na sua fé. Esses ensinamentos foram criados como uma base sólida para a sua caminhada com Deus. Você pode assisti-los um por um ou todos juntos, como preferir. O importante é que você aproveite este tempo para fortalecer o seu relacionamento com Jesus, desde o início. Também te encorajamos a compartilhar estes recursos com outros que, assim como você, desejam conhecer mais o Senhor e crescer na sua fé. Se você tiver perguntas ou precisar de ajuda, pode nos escrever para o e-mail que aparece na tela: languages@tsc.nyc. Nossa equipe está aqui para apoiar você em tudo o que precisar. Deus te abençoe e feliz nascimento em Jesus!